pensa que é para sair desse lugar? Você é filho amado. Você é filha amada. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus mandou você nascer. Você veio do céu para um propósito nessa terra. Você não vai morrer. Você não vai parar. Você só vai avançar. Porque quem vai te dar força para você avançar é Jesus. O Espírito Santo vai te dar todos os dias da sua vida. Vai, filha, eu tô com você. Vai, filho, se levanta. Força, força. Você não vai morrer nessa depressão. Você não vai ficar assim. Eu já cheguei no seu futuro. E o seu futuro será de paz e não de mal. Glória a E Deus. quantas vezes eu não digo nem depressão, igreja. Quantas vezes em momentos de dores extremas queremos parar. Quantas vezes em momentos de dores falamos: o Senhor não me ama coisa nenhuma. Se o Senhor me amasse, o Senhor não permitia que isso acontecesse comigo. O Senhor não ama. Igreja, tem certas coisas que Deus vai permitir a gente passar, perder, e nós não teremos a resposta. E para o crente fiel, tudo bem. Amém, igreja? Amém. Tudo bem. Para de querer achar resposta para tudo. Você vai se frustrar querendo achar resposta para tudo. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que isso? Por que isso? O importante não foi o que passou. O importante é o que vai acontecer agora. Você não é o que fizeram com você. Você não pode ficar prostrado. Nós temos um Deus que nos capacita a cada manhã. E se a gente fechar com Ele, Ele está fechado com a gente. Oh, glória a Deus. Nesse tempo de depressão, o Senhor, Ele me guiava em tudo. O primeiro dia que eu passei no psiquiatra, aquilo foi um tapa na cara para mim. Uma vergonha, a maior vergonha da minha vida. Isso é uma mentalidade que eu tinha lá atrás, tá, igreja? E ele me receitou 2 remédios. Um deles era tarja preta. E quando eu cheguei na minha casa, e à noite eu fui tomar aquele remédio, eu ajoelhei no chão com aquele remédio na minha mão, eu comecei a chorar. E falei: eu não estou acreditando, Deus, que eu vou ter que tomar isso aqui. Sabe por quê, gente? O diabo queria roubar a minha humanidade. Eu fiquei quase uns 8 meses escondendo isso da minha família. Isso só me fez sofrer mais, porque se eu tivesse ido para o médico assim que começaram os sintomas, eu não teria sofrido tanto tempo. E eu comecei a tomar os remédios. Nos primeiros 15 dias, é terrível. Parece que o efeito é pior. Eu não conseguia levantar da cama. Mas depois das 2 semanas, o demônio começou a sair. Remédio expulsou o demônio de uma tal maneira que eu fiquei impressionada. Eu comecei a ficar mais sociável. A alegria começou a voltar. Porque eu não tinha mais alegria. Eu não sabia mais o que era dar risada. A ponto de olhar uma vez uma irmã rindo, eu chorei porque eu falei: que lindo. Eu não sabia mais o que era alegria, gente. Eu não estou falando de um mês, gente. Eu estou falando de meses.
Eu sentia uma tristeza tão grande que as minhas pernas tremiam. Aquela tristeza era, só pode ser do inferno, porque era muito forte. E eu comecei a tomar um remédio. Comecei a ir para a psicóloga. Tudo por amor a Jesus. Igreja, eu não iria para o psiquiatra e nem para a psicologia, para a terapia, se não fosse por Jesus. Era muito para minha cabeça na época ir para psiquiatra e para terapia. Mas eu falava, eu preciso entrar na igreja de novo. Eu preciso entrar na igreja de novo. O lugar que eu mais amo é estar na igreja. Eu ficava lá ouvindo o psicólogo, o psiquiatra. Até um dia que eu cheguei numa psiquiatra cristã, uma psicóloga cristã. Procura alguém da mesma fé. Vai num psiquiatra da mesma fé. Vai numa psicóloga da mesma fé, gente. Senão ele acaba com a tua vida. Eu cheguei lá e Deus me falou, liga para sua tia. Eu falei assim, eu vou ligar para minha tia Cícera, que minha tia conhece muita gente, ela está numa igreja muito grande. E daí Deus falou assim para mim, você não vai ligar para sua tia Cícera, você vai ligar para sua tia Lúcia. E eu liguei para minha tia Lúcia, falei, tia, eu não estou bem, ela já sabia que eu não estava bem. E ela, Pati, vai na Emília. A Emília é uma bênção. Fui uma vez na Emília, nada. Fui segunda vez na Emília, nada. Terceira vez na Emília, ela só falou uma frase espiritual para mim. Foi sensacional. Foi sensacional. E foi fácil a frase que ela falou para mim, que eu vou falar para vocês agora. Ela falou, Pati, toda vez que vier pensamento para você ter medo, para você ter vergonha, começa a pensar em alguma coisa que você gosta. Alguma coisa que foi importante para você. E toda vez eu começava a pensar no meu casamento. Eu me via entrando de noiva na igreja. Gostou. Já pensava no meu casamento, já pensava em alguma coisa legal. E aquilo ia indo embora. Fui tomar os remédios. Depois de 1 ano tomando remédio, Deus me falou assim, volta a fazer a minha obra. Eu, que jeito? Mas sabe por que eu não queria fazer a obra, gente? Porque eu falava assim, como é que eu vou enfrentar uma reunião? Olha como eu fiquei, tá? Se eu entrar em algum ministério da igreja, eu vou ter que entrar numa reunião. Eu não entro na reunião nem que detalhe. E Deus me disse assim, pode ir que eu me garanto. Aleluia! Deus maravilhoso. Na mesma semana, eu liguei para o departamento lá da igreja e falei, que dia que é? É tal dia. E eu tinha muito medo de tomar esses remédios para me não viciar neles. Então eu só tomava em última hora, assim, último caso. Eu estava errada, tá? Eu não seguia a orientação médica. Por isso que eu demorei mais ainda para ser curada. Então, como eu tinha medo de tomar, eu tomava só, igual o médico falou, você vê que vai desmaiar, você toma. Era bem por aí que eu fazia. E eu fui. A primeira reunião, tremendo na base, chorando dentro do carro. E eu cheguei naquela reunião, naquele círculo, e vamos ouvir a irmã falar. E a irmã foi pregar. E a irmã falou assim, o Senhor manda, o Senhor me falou hoje sobre a palavra de Esther, e o Senhor me disse, qual é que é a frase que eu falei agora que Deus falou? Eu vi que sobre isso.
deixar que eu me responsabilizo, porque eu já estendi o cetro para você. Estava lá na segunda reunião, já me colocaram como secretária do grupo. Só Deus sabe como enfrentar aquelas reuniões. Mas eu ia me movimentando e Deus ia me curando. Eu ia me movimentando e Deus ia me curando. Eu não dava justificativa para Deus, mas olha como eu estou. Eu falava, se eu não estou, então eu vou. Ainda que tudo esteja ao contrário, ainda que seja difícil, ainda que tenha que ser com remédio, obedeça a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. E eu comecei a fazer a estar naquele ministério, que era um ministério evangelístico, nós íamos para a comunidade. Eu atendia como advogada, os irmãos como cabeleireiro, tantas coisas tinha, e eu estava lá atendendo, maior alegria, assim. E até que um dia, numa dessas reuniões, até o dia que eu peguei e falei assim, depois de um ano, eu falei, Deus, agora eu estou bem, agora eu consigo ir numa padaria, agora eu consigo entrar na igreja, agora eu quero meu marido. Agora eu quero meu marido, Deus, está na hora de eu casar. Eu já fiz minha faculdade, já fiz tudo certinho, Deus, agora eu preciso do meu marido. E eu fiz 7 semanas de oração no monte pelo meu marido. E eu só pedia uma coisa: que ele amasse mais a Deus do que a mim. Eu não pedi um advogado para abrir meu escritório comigo. Eu não pedi que fosse viagem, não pedi nada disso. Eu só queria um homem que temesse a Deus. E na 4ª semana eu ia no monte sozinha, porque Getsemane não é lugar com amigos, é lugar de solitude. Para de reclamar que ninguém está com você nessa prova. Para de reclamar. Getsemane não é lugar de plateia. Getsemane é lugar de um amigo. Esse amigo é o Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar coisas que o outro amigo não ensinaria. Aleluia. Para de querer sair da igreja porque os amigos não estão juntos. Entenda que Getsemane, que momentos de dores, momentos que Deus nos espreme, é lugar de estarmos sozinhos. Os intercessores precisam dormir, assim como dormiram lá no Monte das Oliveiras com Jesus pingando sangue. E na 4ª semana eu conheci o pastor Oliveira. Oramos 3 meses. E o pastor Oliveira veio da Renascer. Imagina eu assembleiana com alguém da Renascer. E não é qualquer assembleiana, né, gente? É a doida mesmo. Que nada pode. E um dia ele chegou lá na minha casa com um pagode gospel, sangue de Jesus, Senhor. Um dia vamos num lar de paz. Acabou o lar de paz, o pastor pegou os irmãos e começou a falar de futebol com os irmãos. E o sangue de Jesus tem poder. Deus usou o pastor Oliveira para ir quebrando aquela religiosidade que me matava. Deus usou o pastor Oliveira para me ensinar que o evangelho, ele é sério, mas ele é simples, ele é leve, ele é feliz, ele é alegre. Como é bom servir esse Jesus que nos dá alegria, que nos tira esse peso. Igreja, a gente pode tudo, a gente só não pode pecar. Mas João diz também: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, filhinhos, Aleluia. se vocês pecarem, tem um advogado diante do Pai. Esse advogado nos defende. Esse advogado está sempre
Deus começou a usar o pastor Oliveira. Eu comecei a ser desintoxicada daquele peso de servir a Cristo. Eu amava servir a Cristo, mas me sabotava. E depois de um tempo, os remédios começaram a sair da minha vida. Mas no primeiro ano da igreja, estou indo para o fim. No primeiro ano da igreja, eu estava lá na oração. E uma irmã falou assim para mim, a pastora Isa falou assim para mim: pastora, vamos num pastor comigo? Se o pastor pergunta para ele se ele vai, ele é de libertação, porque quando eu estava lá na oração, eu senti uma facada assim no meu peito. Eu vi que era espiritual. E daí eu fui para aquele irmão, para aquele pastor. E daí eu cheguei lá, eu já estava no finalzinho já dos remédios. A igreja aberta, viu? Por quê? É pecado ter depressão? Então eu poderia ter aberto a igreja. Sim ou não, igreja? Eu senti muita força, vocês estão vivos? Amém? Comeram? Comeram? Mais ou menos. Porque Deus nos mandou, Deus falou que nos daria um povo. E não é porque eu estava tomando remédio que eu falei, não, que eu ia falar, não quero esse povo. Eu não quero. Quando eu melhorar, mas quem é que está mandando? Aleluia. Deus, quando passar a situação eu faço, mas quem é que está mandando? Quem manda nas nossas vidas não somos nós, é Jesus. Aleluia. Não somos nós que damos ordem para Deus. Quando eu passar por essa aprovação, daí eu faço a tua obra. Quando eu passar por essa situação, daí eu faço o que o Senhor está mandando eu fazer. Não, igreja! É Deus que manda nas nossas vidas. Para de falar para Deus que você só vai falar sim para Ele quando você sair dessa aprovação. Você é dono da sua vida. Jesus é dono da nossa vida. Não queira medir forças com Deus. Não queira. E a pastora Isa me leva nesse pastor. Quando eu chego lá, eu contei uma história para ele. E ele falou para mim: tem demônios te perseguindo. Demônios. E eu vi. Ele é. E Deus vai te dar poder aqui hoje, vai te dar um dom aqui hoje. A minha família, nós nascemos num ambiente católico, que foi isso que minha mãe aprendeu. Nós nascemos num ambiente católico, devotos à Aparecida. E aqueles demônios perseguiam a minha família e a gente nem percebia. E ele pegou e falou assim: levanta, eu não vou orar por você, você vai orar por você. Eu amei. Quando eu comecei a orar por mim, veio um poder de Deus tão grande sobre a minha vida, tão grande, que eu dava pulo, igreja, dessa altura aqui. E eu via como demônios assim em cima de mim. E aqueles demônios saindo do meu caminho, porque eles não queriam que eu saísse da depressão, eles queriam me prender ali na depressão. Ué, pastora, mas você está falando que depressão é doença? Mas o diabo, ele é um aproveitador de emoções fragilizadas.